O túnel de Taguatinga? Mais 13 escolas. 11 novos viadutos. E as 7 novas UPAs. A criação do Vai de Graça concluiu a saída norte. Fim das enchentes na Asa Norte. Primeira universidade pública do DF. 6 novas rodoviárias. Delegacia dia e noite. 4 restaurantes comunitários. Almoço por R$1. O sol nascente virando cidade. E o fim do racionamento. 27 novas creches. Vicente Pires sem alagamentos. Ufa! O viaduto caído foi reconstruído. Reabrir o Teatro Nacional. 14 mil moradias. E o Renova DF. O corredor do Eixo Oeste. O cartão gás. E o cartão material escolar. O cartão uniforme escolar. É o GDF. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de cumprimentar todos que estão participando do webinar, né, de eficiência energética de geração distribuída, fotovoltaica em prédios públicos. E queria agradecer, então, mais uma vez o convite para que nós, do Ministério de Minas e Energia, pudéssemos apresentar, então, as nossas ações e as perspectivas, né, no âmbito, então, da eficiência energética e geração distribuída em prédios públicos. Meu nome é Samira Carmo, eu sou atualmente a coordenadora de eficiência energética no Ministério de Minas e Energia. Queria passar aqui com vocês alguns slides, esse é da matriz energética, né? A gente já tem essa reconhecida característica de ser bastante renovável, né? E a estimativa é que em 2029 a gente mantenha, então, um percentual aí na faixa dos 48% de energia renovável na nossa matriz energética. O consumo final de energia por fonte, né? Eu queria destacar aqui a importância das ações de eficiência energética, tá? No planejamento energético. Apesar de que agora nosso planejamento, né, depois dessa crise toda relacionada à pandemia, nós vamos ter que rever bastante coisa no planejamento energético, várias premissas. Mas a ideia é que no estudo do PDE 2029, né, ele coloca que o consumo total de eletricidade, né, vai crescer cerca de 11% a mais que a economia brasileira. E a intensidade energética nesse período se reduz graças à eficiência energética. Né? E também há algumas mudanças de participação em alguns setores. Eu queria destacar aqui que a geração distribuída, né, ela já tem um importante papel, né, no planejamento, ela já é considerada em separado, né? A gente vê ali a geração centralizada, perspectiva de investimento de 303 bilhões e a geração distribuída de 50 bilhões no horizonte decenal. Né? Então, é bastante investimento. Se a gente reparar, a fonte solar, né, fotovoltaica, ela apresenta um crescimento aí de 2%, né, em 2019 para 8% da sua participação na crise elétrica. Né? Então, a gente vê que ela tem um aumento bastante importante na sua participação. Né? E esse PDE, acho que é a primeira vez que ele faz essa análise dos chamados recursos energéticos distribuídos.
né? Então, ele faz aí calcula qual seria o potencial, né, de ganhos na demanda final, né, de energia com a entrada desses recursos energéticos distribuídos, né? Então, o que são considerados esses recursos energéticos distribuídos? São, então, a eficiência energética, inovações de eficiência energética, conservação de energia, a autoprodução, que já é bastante realizada no Brasil, e a micro e mini geração distribuída, né? Que são consideradas aí, dessa forma separada. A gente percebe, então, que os ganhos de eficiência energética no consumo de eletricidade atingem, em 2029, 40 terawatt-horas. E os ganhos relacionados à micro e mini geração distribuída alcançam 20 terawatt-hora, né? Ou seja, 40% da contribuição dos recursos energéticos distribuídos para o atendimento da demanda potencial, então, em 2029. Não é pouca coisa, né? Então, a gente vê que a participação desses recursos é bastante efetiva e tem aumentado no planejamento nos últimos anos. Então, passando um pouco para as ações aqui de eficiência energética, né, que hoje eu quero focar com vocês na área de edificações, né, principalmente os edifícios públicos, né. Aqui eu trago um quadro institucional de eficiência energética no Brasil, em que o CNPE é o que faz as diretrizes gerais da política energética, né, e o INME, né, tem aí um papel de protagonismo, não no sentido de ser o único a implementar, mas de ser, tentar, a gente tem buscado, né, no Ministério, ter o papel de articulador e de gerenciador dessas atividades, para que a gente consiga, então, no planejamento, refletir efetivamente o que tem sido feito na nossa de eficiência energética no Brasil. Então, nós temos aí vários programas e ministérios envolvidos. Trago aqui também esse histórico, né, das principais iniciativas na área de eficiência energética no Brasil. O Programa Brasileiro de Etiquetagem, né, que é bastante conhecido desde 1984. Depois também, logo em seguida, o PROCEL, né, o Programa de Conservação de Energia Elétrica, em 85, o Programa COMPET, depois em 91, o Programa das Concessionárias, né, no ano 2000, pela Lei 9.991, foi e continua sendo uma principal fonte de recursos para as ações de eficiência energética e T&D no setor elétrico brasileiro. Depois tivemos, então, lá na sequência da Lei 9.991, tivemos a Lei 10.295, implementando, então, a eficiência energética e a política de índices mínimos de eficiência energética no Brasil. Mais para frente, então, nós tivemos, em 2011, o Plano Nacional de Eficiência Energética, que deu as principais diretrizes, né, para a elaboração então, do plano de ação na área de eficiência energética. E depois, agora, em 2016, mais recentemente, tivemos a Lei 13.280, que renovou a governança do PROCEL e trouxe de volta esse programa que já estava há alguns anos sem uma fonte de recursos estabelecida, de volta, então, ao protagonismo como programa governamental para impulsionar ações de eficiência energética. Destacando, então, aqui a Lei de Eficiência Energética, né, ela estabeleceu a política de índices mínimos, né, de eficiência e regulamentou a lei, né, definindo, então, criando o CGI, né, que é o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, e no âmbito do Comitê Gestor, definiu a estruturação, então, do grupo técnico da eficientização das edificações do país, que a gente chama de GT Edificações. A gente teve, então, uma republicação, uma nova publicação do decreto de regulamentação da lei, tendo em vista aí o decreto 9.759 de 2019, que reformulou os colegiados todos existentes no Brasil, mas
esse decreto ele manteve o CGIE e manteve também as edificações, atualizando o seu rol de membros, que já estava um pouco desatualizado realmente por força dos trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos e das reestruturações ministeriais, né, que aconteceram nesse período. Então, aqui eu trago um panorama de quais são hoje os equipamentos regulamentados no âmbito da lei, né? A gente tem 10 categorias de equipamentos, sendo que as mais recentes foram aí os motores elétricos e indução trifásica, que foram regulamentados em 2017. E em 2018, nós tivemos, então, os refrigeradores, congeladores e os condicionadores de ar, além dos transformadores de distribuição, né? A gente tem a ideia de que realmente os condicionadores de ar, especialmente, têm um impacto bastante grande na área das edificações também, que é um equipamento de uso generalizado. Os refrigeradores, né, são de uso generalizado, e o ar-condicionado tem crescido muito a sua penetração. Então, a gente já está promovendo, então, a perspectiva de que esse ano a gente tem uma nova proposta de regulamentação dos condicionadores de ar e, na sequência, dos refrigeradores. E falando exatamente, principalmente agora na área de edificações, né, focando um pouco na área de edificações públicas, a gente está agora no Inmetro para ser aprovada uma nova regulamentação técnica para edificações comerciais e públicas, e assim que essa for terminada, a gente vai ter então para edificações residenciais também, que devem ser lançadas aí de acordo com, agora a gente não tem muitas previsões, né, mas devem ser lançadas em breve, se tudo correr bem. Elas atualizam, então, o programa, o método de cálculo, né, da etiquetagem de edificações. Tá? Temos também, então, a criação de uma comissão técnica específica no âmbito da BNT para a revisão das principais normas de desempenho técnico das edificações. Fizemos o lançamento, junto com o projeto da GIZ, de um guia interativo de eficiência energética e edificações, em parceria com o SUSCOM de São Paulo. É um guia bastante interessante, bastante interativo mesmo, para orientar, então, a elaboração de projetos. Estamos, com o apoio do Procel, elaborando, então, 2 estudos para verificar como pode ser realizada a compulsoriedade da etiquetagem de edificações no Brasil, né? E estamos também articulando com o Ministério do Desenvolvimento Regional ações junto à Secretaria Nacional de Habitação para a inclusão também de critérios de eficiência energética nos programas habitacionais do governo federal. No âmbito do Procel, eu tenho mais algumas ações que estão listadas aqui, que já vêm sendo desenvolvidas desde o primeiro PAR, que começou em 2017, e no segundo PAR foi implementado em 2019, tivemos novas ações, e no momento nós estamos então com o terceiro PAR em elaboração. Eu até destaco aqui que nesse momento a proposta do terceiro PAR está em consulta pública, a consulta pública 34 de 2020 no site da ANEEL, né? E esse novo PAR ele inclui já algumas bastante interessantes propostas na área de edificações, especialmente para edificações públicas, né? Há uma proposta de um projeto para inclusão de parâmetros de eficiência energética em códigos de obras, há um projeto para estudar medidas de incentivo para a implementação de projetos de eficiência energética em prédios públicos, e também um projeto de apoio à implantação de eficiência energética e geração distribuída nos edifícios gestionados dos ministérios, além de uma chamada pública para edificações públicas, né, para apoio à implementação também de projetos de eficiência energética. Então, vale a pena conferir, dar uma checada, ver as propostas e contribuir, que nesse momento é para a gente obter realmente o subsídio
comunidade a respeito desses projetos que estão sendo propostos. Estamos também com uma atuação junto ao Congresso Nacional na tentativa de implementar um projeto de lei que incentive o uso da ISO 50001, né, e não apenas em indústrias, mas também em edificações, né, e aí algumas edificações públicas podem ser contempladas. Né? Esse projeto ainda não foi retomado em 2020, mas o objetivo dele é criar cultura, né, da gestão de energia em diversos setores, inclusive no âmbito dos edifícios públicos. Né? E também aqui no âmbito do projeto Sistemas de Energia do Futuro, nós temos uma série de ações e queria destacar, então, que nós estamos agora implementando a ISO 50001 no edifício sede do Ministério de Energia e do Turismo. Né? Nós já iniciamos o processo todo, a previsão de conclusão era para setembro, né? Mas a gente ainda espera que consiga realizar todo o processo até o final desse ano. Estamos produzindo também uma série de vídeos sobre a ISO 50001 com o apoio da GNC, e iniciamos na última sexta-feira esse projeto que é uma rede de aprendizagem para eficiência energética e geração distribuída em edifícios públicos. Nós estamos com 15 participantes, todas instituições públicas aqui em Brasília, sediadas em Brasília, né, e estamos aí então com esse projeto para capacitar essas instituições a implementarem projetos de eficiência energética e geração distribuída, usando todos os recursos disponíveis. Tá? E também temos no âmbito do projeto Felicity, um outro projeto com a GZ, várias ações sendo implementadas no âmbito municipal, junto às escolas. E uma das principais ações, pensando na estratégia de avanço da eficiência energética no Brasil, quero destacar aqui o Plano Decenal de Eficiência Energética. Nós também, com o apoio do Procel, já iniciamos o processo, né, os estudos para a realização desse plano, e contamos, então, com a colaboração de toda a comunidade para contribuir nesse processo, para que nós tenhamos, então, uma efetiva implementação da eficiência energética nos próximos anos. Agradeço muito a oportunidade de apresentar e destaco aqui também essa nossa publicação, que é o Quem é Quem da Eficiência Energética no Brasil. Ela está disponível no site do Ministério e quem tiver interesse, né, as instituições que tiverem interesse de compor essa publicação, basta nos enviar um e-mail para o nosso Departamento de Desenvolvimento Energético. E obrigada.